Olá, sou Fernando Machado, pastor, também professor de História. E é impressionante como, se você tiver um olhar atento, perceberá a riqueza histórica que tem a Bíblia. No livro de Gênesis, por exemplo, fala sobre um povo chamado Cananeu, os cananeus. Fala sobre a terra de Canaã. Aliás, a promessa da terra prometida era em Canaã. Mas para a gente conhecer um pouco melhor sobre os cananeus, eu quero convidar mais uma vez André Daniel Reich, escritor do livro Os Outros da Bíblia. André, fala um pouquinho para a gente sobre esse povo, ou esses povos, que compunham o que chamamos de cananeus. Tudo bem, Fernando? Vamos então falar sobre os cananeus, os famigerados cananeus, né? Que são aqueles inimigos na entrada de Israel em Canaã, que deveriam ser exterminados e tal, né? Quem são esses cananeus? Em primeiro lugar, o termo cananeu ele não é um termo étnico que defina um povo em si. Ele é um termo genérico dado a todos os pequenos povos que habitam a região de Canaã, que é aquela faixa estreita de terra ali que corresponde ao que seria a Palestina hoje ou o Estado de Israel hoje, né? Então, esse termo cananeu, né, justamente esse termo genérico, é o habitante de Canaã, né, que vai ter vários povos e culturas. É por isso que a Bíblia fala ali de vários, né, os jebuseus, os irgazeus e tal, né, vai usando várias expressões para falar desses povos que habitam essa região. Existem assim, para a gente tentar entender um pouco a diferença, né, existiam basicamente dois tipos diferentes de cananeus, que são os cananeus da parte interiorana, né, de Canaã, que habitavam cidades, né, fortificadas, né, claro, não comparado com a Mesopotâmia e o Egito, né, mas principalmente umas cidades pequenas, né, cidades pequenas, mas também fortificadas. Por quê? Porque eram povos independentes entre si, então que estavam constantemente em guerra entre uns com os outros também. Né? Então, por isso que você vê a Bíblia falando em rei de Azor, rei de Siquém, rei de tal lugar, o rei de Salém, o Melquisedeque. Né? Então, você tem esses pequenos reinos espalhados dentro de Canaã, principalmente nessa parte central, né? Habitando esses vales de Canaã, em cidades razoavelmente fortes, se comparado com, né, o povo nômade, né, mas sem aquela potência do Egito ou da Mesopotâmia, são muito menores. Só para ter uma ideia, né, uma grande cidade mesopotâmica como Ur tinha, nos tempos de glória dela, 400 mil habitantes. Né? Já as cidades de Canaã, elas tinham aí 5 mil, 6 mil, 7 mil habitantes, né? Nada muito além disso, né? Então são muito menores comparado com Mesopotâmia e Egito. Mas era uma cultura principalmente urbana, né, de cidades, e controlando o entorno de cada cidade, a parte rural e os nômades que viviam ao redor. Então esses são os cananeus. Os do litoral é que ficaram famosos na história. Né? Os cananeus que viviam no litoral, principalmente no litoral norte de Canaã, são os fenícios. Né? Quem deu o nome de fenício para eles foram os gregos, né? Que eram os vermelhos, né? Porque eles vendiam a púrpura, que era uma cor extremamente cara de produzir, e eles produziam lá no litoral, né? A partir do murex, que é um molusco, né, apodrecendo, produzia então essa cor púrpura. Né? Então os gregos os chamavam de, né, os púrpuros, os fenícios, mas eles mesmos não se chamavam assim, eram cananeus, ou sidônios, ou de Tiro. Né? Então eles usavam esses termos referentes às cidades deles, as mais famosas, aí Tiro e Sidom, do texto bíblico, e também mais ao norte, então Biblos, indo até bem no extremo norte, Ugarit, que são grandes cidades do litoral, né? Cidades então realmente poderosas dos cananeus que se lançaram ao mar. Então eles se tornaram os grandes navegadores da antiguidade. E é por isso que o texto bíblico, né, menciona Salomão negociando muito com eles, e desde Davi, né, com Irão I de Tiro, né, tanto que os construtores do templo eles vêm todos
da Fenícia, né? Ela que tem a tecnologia para construção e tem a madeira de cedro do Líbano, né, para fazer uma boa construção civil, né, coisa que em Canaã, mais ao sul, não é muito boa, assim, não tem tanta qualidade. Por isso que essa relação que aparece nos textos bíblicos de Israel com a Fenícia, né, os cananeus do norte, do litoral norte, né, que são os cananeus realmente poderosos, né. O restante dos cananeus, né, da parte, vamos dizer, continental, não dá para falar nisso, né? Mas a parte do interior, né, de Canaã, esses com o tempo acabaram sendo assimilados e misturados a Israel, né, ao longo do processo histórico de firmação ou de consolidação dessas monarquias de Israel e de Judá no sul. Já em termos religiosos, aí sim vem a grande preocupação bíblica com eles, né? Porque a ordenança de extermínio dos cananeus na entrada é por causa da religião. Eles cultuavam basicamente algumas divindades relacionadas muito à fertilidade da terra, né? Então, o principal deles era o deus Baal, que era uma divindade que significava, a palavra significava senhor, então cada cidade cananeia tinha o seu Baal, então Baal Ugarit, né? Baal, aliás, o de Damasco era Baal Haddad, não me engano, né? Então você tem esses vários Baals em cada local, em cada região, como o senhor da cidade. Era um culto de uma divindade, um deus da tempestade, né? E a tempestade está relacionada justamente com o quê? Com o controle sobre a chuva e sobre a fertilidade, né? Já que não tem um rio descente em Canaã, né? O que tem ali é o Jordão, que é uma sanga praticamente, né? Então eles não têm um rio para uma agricultura muito forte, então eles dependem, toda a fertilidade depende muito da chuva, e é por isso que Baal também está relacionado à chuva, né, como aquele que traz a tempestade e o que defende o povo nas guerras, né? Então, só que esse deus Baal, ele tem um sacrifício que ficou meio famoso na antiguidade, que é o sacrifício infantil, né, de pessoas do próprio povo. Quer dizer, um dos grandes sacrifícios era o chamado Molk, que é um sacrifício de um bebê da tua própria família. Você, o teu primogênito, sacrificava Baal, né, e eventualmente até filhos um pouco maiores. Então, às vezes, a Bíblia se refere a esse sacrifício como sacrifício a Moloque. É a maneira como a Bíblia trata esse texto, esse sacrifício que é um sacrifício de Baal, né, e que os israelitas praticaram muito, 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 né, os judeus principalmente, né, no sul. Depois, perto de Jerusalém, lá o Vale de Rinom, se fazia muito sacrifício de crianças. Então, então esse culto de Baal, por isso que ele foi tão combatido pelos profetas, né, principalmente também por essa característica desse sacrifício infantil que se fazia. Outros deuses, né, outra deusa principalmente famosa era a Zerá, que era uma deusa mãe, que tinha, era até uma deusa mais pacífica, assim, e eventualmente na Bíblia ela é colocada ao lado de Yahvé, né? Por exemplo, Manassés, na reforma religiosa que ele fez, ao contrário, ele coloca um poste ídolo de Azerá dentro do Santo dos Santos para fazer companhia a Yahvé, né? E algumas arqueologias têm encontrado templos de Israel em que Yahvé está do lado de Azerá, né, como um casal adorado, né, no meio de Israel. A Azerá é uma das deusas mães tão importantes, e tem uma outra que é Astarte, ou Astorete, que é uma deusa da fertilidade, e essa daí também traz problemas sérios na perspectiva bíblica, porque ela envolve um culto de prostituição ritual, né? Ou seja, os israelitas iam lá e se prostituíam sexualmente, né, com as sacerdotisas para justamente a fertilidade da terra, porque a fertilidade está muito relacionada, né, essa questão sexual também, né, a fertilidade humana tem a ver com a fertilidade da terra, e aí em termos religiosos isso acaba se tornando por vezes numa prática de um sexo ritual no templo. Então esse é um dos cultos, e essa Astarte por vezes ela é a esposa também de Baal, né, em algumas mitologias. Então são dois cultos que estão associados e que são combatidos, principalmente lá pelo profeta Elias no norte e depois Eliseu, né? Eles aparecem bastante nessa referência, embora no sul também tenha tido bastante desses cultos aí. E apesar dos pesares, né? Toda a cultura a gente não pode olhar só pelo lado negativo. Apesar dos pesares, mesmo nessa religião condenada pelo texto bíblico, existia ali o deus El, né? Um deus antigo, criador do mundo, de todas as coisas, e um outro deus também no panteão cananeu chamado Elion, que é o Deus Altíssimo, e é justamente o nome do Deus que se apresenta a Abraão na figura de um cananeu famoso, que é o Melquisedeque. Então, apesar de ter lá o culto de Baal e de Azera,
que é condenado pela Bíblia, tem também o culto de El, que é assimilado pelo texto bíblico como um culto correto, como um culto de uma divindade que é o verdadeiro Deus de Israel, conhecido entre os israelitas por Yahweh ou Shaddai ou outros nomes que eles usam. Né? Então, em rápidas pinceladas, esses são os cananeus, né? Em termos de potência imperial, eles são muito inferiores a mesopotâmicos e a egípcios, né? Mas em termos de relacionamento com os israelitas, eles foram extremamente próximos, né? Os dois chegando a praticamente serem, no final das contas, um mesmo povo misturado. Né? Então era isso, né? Espero ter ajudado um pouco na compreensão desse povo. Né? Até uma próxima. Um abraço e até mais. Obrigado, André, por mais esta aula. E se você gostou, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhecer, para que o YouTube reconheça a importância e relevância desse material ser compartilhado. E até a próxima. Paz.